Olá, eu me chamo Priscila Barbão, eu sou artista plástica e eu tenho fluído no ministério profético através das artes há 5 anos. E através desse ministério nasceu o livro Deus Criador e a Arte. E no último vídeo nós explicamos um pouco sobre a aplicação prática que nós temos todo final de capítulo. E hoje nós vamos dar sequência. Então, como eu falei, cada capítulo ele tem no final uma aplicação prática. São 4 partes em cada capítulo. Cada parte ela tem uma aplicação prática que você vai fazer por escrito. E no final de cada capítulo tem uma aplicação prática que você vai fazer desenhando, pintando, da maneira como você sentir no seu coração. Tudo isso com o objetivo de ser conduzido pelo Espírito Santo, usando as cores que ele vai direcionar no seu coração, os números, as cores, tudo isso é algo que o Senhor ele vai querer comunicar ao seu coração. Por isso, como eu falei no vídeo anterior, não se limite a esse esboço que eu vou pintar aqui. Esse esboço é só para te dar um ponto de partida, um direcionamento para você seguir. Amém? Então, nós vamos fazer aqui a aplicação prática do 2º capítulo, onde que eu falo sobre as árvores, sobre as sementes, sobre os processos, sobre as estações. Então, a visão que o Senhor me deu é sobre uma árvore que se submete a todos os processos. Então, uma árvore com as 4 estações, mas sempre eu quero frisar, né, como eu disse, que você seja conduzido pelo Espírito e não que você se limite a esse esboço e que você faça um igual. Esse aqui é só para te direcionar a fazer, te ajudar a fazer o seu desenho, né, sendo conduzido pelo Espírito. Então aqui eu vou medir o meio, mais ou menos o meio aqui, que é onde eu vou fazer o tronco. É só para mim ter uma noção. Então aqui nós vamos começar já com o tronco. Aqui nós já vamos fazer as raízes. Essa aqui são as raízes bases, né? Os troncos. O galho ficou muito grosso. E daí desses galhos aqui, eu vou fazer os outros galhos, aqueles mais finos que se assemelham às raízes, né? E isso me faz lembrar que tudo aquilo que é gerado, né, no lugar secreto, as nossas raízes, depois ele é exposto fora. Por isso que os galhos, eles se assemelham muito às raízes. Então esse aqui é um esboço simples, né? Acredito que tá bom aqui. Só vou dar mais uma corrigida aqui. Então nós já vamos começar. Eu vou começar o tronco com a tinta guache amarela e a marrom. Misturando para fazer esse degradê aqui de cores, né? E daí eu já vou pegar um pincel mais fininho para fazer as raízes aqui, essa parte aqui de baixo. Eu só vou fazer o comecinho das raízes aqui para ficar mais fácil, que com o pincel grosso é mais difícil fazer. É isso. O nosso tronco aqui tá pronto. Aí eu vou pegar um pincel assim mais fininho, só a cor marrom mesmo, para mim fazer as raízes. E aqui eu já vou fazendo aquelas raízes menores aqui, que toda árvore tem.
Porque se você for olhar uma raiz de uma árvore, ela tem uns troncos grossos. E eu falo que esse aqui são áreas das nossas vidas, né? As raízes mais grossas, como se fossem áreas que precisam de uma atenção maior. E as menorzinhas são as outras áreas, assim, que vêm dessas áreas mais específicas, né? Por exemplo, a família. Então, as outras raizinhas aqui são a subsequência dela, né? Das áreas que a gente precisa cuidar, nutrir. Agora a gente vai fazer os troncos, essa parte aqui de cima. Esses troncos aqui mais grossos eu vou fazer com esse pincelzinho aqui chanfradinho. E depois eu vou fazer os galinhos mais finos com um pincelzinho mais fininho. Por exemplo, aqui, ó, já vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Já vou fazer aqueles tronquinhos que saem assim, ó. Até terminar. Agora nós finalizamos aqui o tronco e as raízes, então nós vamos começar a fazer as estações. Então nós vamos começar aqui pelo outono. Essa árvore ela vai ser dividida em 4 estações, então nós vamos começar aqui pelo outono, com a cor amarela e a cor laranja, com esse pincelzinho aqui redondinho. Eu vou fazendo batidinhas intercaladas com o laranja e o amarelo. E aqui no outono, como eu falei no livro, são as renúncias, aquilo que a gente precisa deixar, o velho, as coisas velhas, para que ele venha estabelecer em nós a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Então a gente precisa deixar todo esse velho cair, ser despido, né? Assim como as árvores, elas são despidas das folhas velhas, nós também precisamos. Então aqui nós finalizamos o outono, aqui vai ser o inverno e ele já é assim, né? E aqui nós vamos fazer nesse triangulinho aqui a primavera. Então nós vamos fazer batidinhas, como a gente fez ali no outono. E essa é a troca de estação, né, que a gente mais espera. E lembrando que, como fala em Eclesiastes 3, que existe um tempo determinado para cada estação, para todas as coisas. E um tempo determinado, ele fala de um tempo que tem um começo, um meio e um fim. Então, se você perseverar, se você se submeter à estação que o Senhor está determinando sobre a sua vida, ela vai passar. Ela só não passa quando você não se submete à vontade do Senhor. Então daí você fica rodando em círculos, em vez de se submeter e ir vivendo todas as estações que Ele vai colocar diante de você. Então que hoje você possa se submeter a esses processos, para que você possa viver a vontade do Senhor, os sonhos dele sobre a sua vida, sobre a sua família. Então essa é a parte da primavera. Finalizamos a estação da primavera e agora a gente vai começar a parte do verão. Lembrando que essa é uma árvore que frutifica no verão, né? Então a gente vai fazer aqui os frutos e depois a gente vai fazer as folhinhas verdes. Vamos fazer vários frutinhos assim. E agora a gente já vai pegar a cor verde. Verde escuro, o marrom e o verde claro. Pra gente fazer a parte das folhas verdes. A estação tão aguardada, né? Por todos nós. Então aí nós vamos começar. Eu vou misturando o verde com um pouquinho de marrom. E vou fazendo leves batidinhas para fazer essa parte das folhas aqui. Aí depois
Eu vou pegar o verde claro e vou fazer essas mesmas batidinhas aqui. Pode parar, irmã. Agora nós vamos pegar o verde claro, o mesmo pincel, e nós vamos começar a fazer as batidinhas mais clarinhas aqui para preencher toda essa copa de árvore agora. Essa é a estação onde a gente frutifica, né, segundo os frutos do Espírito, segundo a semente que a gente plantou na terra. Então, se a gente plantou frutos do Espírito, nós vamos frutificar segundo a nossa espécie, segundo aquilo que está dentro de nós. E frutos, lembrando, né? Frutos não é aquilo que a gente faz, mas é quem a gente é. Faz parte da nossa identidade. Faz parte da semente que o Senhor colocou dentro de nós. A nossa vida é uma semente. Assim como o Senhor fala lá em João 12:24, que quando o grão de trigo cai na terra e ele decide morrer, ele produz muitos frutos, mas se ele não morre, ele fica só. Ele não produz frutos. Então a nossa vida, assim como a de Cristo, foi semeada na terra com morte e gerou muitos frutos. Nós somos frutos de Jesus. Nós também, quando nós decidimos morrer, nós frutificamos para a glória de Cristo. E aqui nós finalizamos. Eu espero que o Senhor fale muito ao seu coração enquanto você permite que Ele te conduza nesse processo, que você se submeta. Talvez ele vai falar que você está no outono e você vai pintar somente uma árvore passando por esse outono, ou talvez raízes inundadas sobre a água. O Senhor ele vai te dar direcionamentos específicos, que esse esboço aqui te ajude, né, e te conduza nesse processo, que o Espírito Santo vai te conduzir. Deus abençoe.